Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Cristo. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como um privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que o conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem a dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, vamos ao Evangelho de hoje. Então, quem é Jesus para nós espíritas? Esse conceito de Jesus, Filho de Deus, único e criado puro e tudo mais, que nós tivemos durante diversas encarnações, porque aprendemos isso nas religiões que nós tínhamos antes, né? Ele está errado. E o Espiritismo vem nos ensinar que Jesus é, claro, obviamente, um espírito puro, maravilhoso. Segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos perguntam, quer dizer, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, qual é o melhor exemplo de homem, o melhor exemplo de conduta que Deus pode nos dar? E os espíritos respondem: é Jesus. Ou seja, tivemos diversos exemplos de excelente conduta, né, em várias religiões, inclusive diversos profetas, mas obviamente que Jesus é o melhor exemplo que Deus nos deu. Então Jesus, sendo governador da terra, segundo Emmanuel, há 4 bilhões de anos atrás aproximadamente, Deus deslocou uma massa do Sol, e essa massa, que hoje é o planeta Terra, estava desde então nas mãos de Jesus.
Então ele coordenou, organizou, trabalhou com seus assistentes até os dias de hoje e vai trabalhar até a purificação de todos nossas almas, né? Vamos dizer assim. Então nós sabemos que Jesus é um espírito puro, um espírito não só puro, né? Como um espírito de bilhões de anos de experiência, né? Porque nós sabemos pela escala espírita do livro dos Espíritos que quando o espírito alcança o grau de espírito puro, ele está despojado das coisas materiais, né? Ele não tem mais a necessidade de nada material. Então sabemos que Jesus é um espírito puro pelo menos por 4 bilhões de anos, quando ele ganhou a terra de Deus. Então 4 bilhões de anos é muito tempo. Seriam 4.000 milhões de anos, é um absurdo. Nem sei onde a gente estava, nem sei se a gente já estava, já existia na realidade, né? Mas tudo bem. Então Jesus não é um profeta. Ele fez o papel de profeta porque ele quis, né? Ele poderia ter enviado, como ele enviou Moisés, como ele enviou Chico Xavier, como ele enviou o Espiritismo para ser o Consolador prometido, né? Como ele enviou alguns profetas na Índia, outros na Ásia, Buda e etc., né? Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter enviado alguém, mas ele optou por ele mesmo reencarnar, ele mesmo encarnar no planeta Terra, né? E ele passar por todas essas situações. Acredito que ele falou, não, eu mesmo vou querer dar o exemplo, né? Então a gente fica pensando, um espírito puro, há pelo menos 4 bilhões de anos, um espírito maravilhoso, se sacrificar é realmente uma coisa muito importante, porque ele experimenta de uma felicidade que a gente nem sonha em conhecer, que vamos conhecer um dia, né? Vai demorar muito, porque nós sabemos pelos livros, né, pela literatura espírita, e eu sei bastante porque eu converso muito com os espíritos sobre isso. A felicidade vai conforme o grau da pessoa, o grau evolutivo. Então os espíritos que já visualizam, vamos dizer, um plano superior, eles sentem uma felicidade muito plena, muito boa. Imagina o sentimento que Jesus tem, deve ser uma coisa maravilhosa. Obviamente que ele não sente fome, não sente frio, não sente nada dessas coisas mundanas. Mas então, mesmo nessas condições terríveis que era, né, o planeta Terra naquela época, ele reencarnou em temperaturas baixas, temperaturas altas no verão, passou provavelmente um pouco de fome, um pouco de frio, porque era normal naquela época essas situações, né? Veio como um filho de um carpinteiro, ele podia ter reencarnado, por exemplo, como filho do rei, como filho do imperador, como um filho de alguém muito influente, mas não, ele escolheu uma cidade extremamente pobre, né? Tanto que é falado na Bíblia que Jerusalém não pode sair nada bom de Jerusalém, porque era uma cidade pobre, pequena, terrível. Ele escolheu a cidade mais pobre, ele escolheu uma família muito simples, né? Ele até os seus 30 anos trabalhou com seu pai, e nós temos uma passagem que quando Jesus tinha 12 anos, na Páscoa, que ele se perdeu da sua mãe e do seu pai, e eles ficaram procurando ele por mais de 2 dias. E aí quando eles encontraram, eles perguntaram: Jesus, o que você está fazendo aí? E Jesus estava, vamos dizer, dando aula para os juízes da época, né, com 12 anos. Jesus disse: vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Ou seja, mesmo ele com 12 anos, ele já sabia que ele era Jesus. Obviamente que ele deveria viver muito no plano espiritual, muito mais do que no plano físico. Então, esse espírito magnífico e absurdamente evoluído se sacrificou, ficou até os seus 30 anos trabalhando mesmo, né, como carpinteiro com seu pai, pois essa é a informação que nós temos, né, vamos dizer assim. Então vocês veem o exemplo que esse espírito quis dar para nós. É uma coisa maravilhosa. Tem gente que reclama de um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali. Imagina você sendo o espírito que é Jesus, trabalhando naquela época terrível, né, onde tudo era muito difícil. Então, esse espírito, que é Jesus, decidiu trazer até nós pessoalmente a mensagem de amor da doutrina
de Jesus, né? É a doutrina de Deus, na realidade, porque Jesus fala que isso que ele veio nos ensinar não é dele, ele está ensinando o que Deus, a doutrina de Deus. Isso quer dizer o quê? Que não é só no planeta Terra que as pessoas usam a caridade, né? Tem a caridade como ponto de evolução. Então, em qualquer lugar do universo que você for, você vai encontrar, se for um planeta evoluído, claro, muito amor e caridade ao próximo, né? Então Jesus veio por ele mesmo, passou por todas aquelas situações que nós conhecemos na Bíblia, foi perseguido, aguentou muitas coisas e resolveu, porque com certeza ele escolheu, ele optou por isso, ser crucificado. Por que ele fez isso? Para que todas essas coisas que ele passou, inclusive a crucificação, fossem bem marcantes, para que ficassem para a história, para que hoje essa informação pudesse chegar a nós. Nós sabemos, fica óbvio na verdade, que Jesus planejou tudo isso e fez com que esses livros e essas informações chegassem para nós dessa forma. E fez com que chegasse, vamos dizer, de maneira intacta as suas lições morais, né, os seus ensinamentos morais. E nós sabemos, por exemplo, que se eu conto uma coisa para o Joãozinho, o Joãozinho conta para o Fernandinho conta para a Mariazinha, a história já muda toda. Mas não, as lições morais de Jesus estão muito boas. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que tem histórias que não tem sentido nenhum, né? Tem umas histórias que você lê 3 vezes e não entende, não tem pé nem cabeça, porque com certeza se perdeu ao longo dos anos. Mas o Novo Testamento não, o Novo Testamento é um livro como se alguém tivesse escrito há uma semana atrás. Então Jesus planejou implantar a sua doutrina de amor desde lá do início. Então, como nós já vimos, ele mandou Moisés iniciar com os 10 mandamentos para aquele povo primitivo, e aí ele mesmo quis vir para realmente fazer um trabalho muito bem feito, óbvio, né? E depois disso, ele disse, na realidade, no Evangelho de João, que ele enviaria o Consolador prometido, que ele ia rogar para o pai dele para que o pai enviasse o Consolador prometido. E esse Consolador prometido explicaria coisas que ele não pôde explicar e faria com que as coisas que ele estava dizendo fossem cumpridas, vamos dizer assim. Então, ele preparou o terreno com a sua linguagem, né? Linguagem que alcança e alcançava milhares de pessoas, porque se você pega um texto de Jesus, você lê uma parábola de Jesus, o pessoal lá naquela época devia entender 10%, mas era o suficiente para eles entenderem o que é certo e o que é errado, e o suficiente para melhorar eles moralmente. Hoje a gente lê, a gente entende mais, e é o suficiente para que a gente compreenda a mensagem de amor e de caridade. Amanhã, daqui a 200, 300 anos, a gente vai estar mais evoluído, vai ler, vai entender mais ainda. Então as palavras de Jesus são mágicas, porque elas são as mesmas palavras para todo mundo, mas elas têm muitas mensagens. Depende do grau evolutivo da pessoa, né? Que são as verdadeiras palavras. Então cada palavra pronunciada por Jesus foi uma palavra pensada, foi uma palavra calculada, com carinho, com amor, para que todos nós utilizássemos isso para evoluir. Então Jesus, esse espírito, em que a aura dele chega no planeta inteiro, a aura de Chico Xavier, que é um espírito muito evoluído, tinha 10, 20 metros, segundo alguns técnicos da NASA, se eu não me engano. A aura de Jesus, ela está no planeta inteiro. Jesus conhece todos nós. Ele conhece os meus pensamentos, os seus pensamentos, as minhas encarnações, as suas encarnações. Ele conhece o seu futuro, o meu futuro. Ele sabe o que vai acontecer com você, o que vai acontecer comigo, o seu potencial, o meu potencial e de todos nós que estamos no planeta Terra. E esse espírito, ele realmente morreu por nós. Mas ele não morreu para nos liberar de pecado, até porque não tem sentido, porque a gente nem tinha pecado, tecnicamente. Se a gente não estava nem vivo naquela época, eu acho muito interessante que as pessoas falam, ele morreu para liberar a gente dos pecados. Mas se eles não acreditam em reencarnação, que sentido que tem isso? Eu não estava vivo naquela época, né? Mesmo que eu, por exemplo, que entendo que existe a reencarnação,
Não tem sentido Jesus morrer naquela época para me livrar de um pecado que eu nem fiz. Porque o que eu tenho a ver com Adão e Eva, né? Essas coisas todas sem lógica. Mas realmente, Jesus morreu por nós, claro, mas para deixar o legado, para que chegasse até nós hoje em dia e para que o cristianismo se espalhasse, né? Então esse foi o motivo de Jesus vir para a terra, esse foi o motivo de Jesus passar por tudo aquilo. Os ensinamentos dele foram maravilhosos, porque ele, se vocês fizerem uma análise, vamos dizer, calculada e uma análise da parte psicológica da vinda de Jesus, se a gente tirar a parte religiosa, né, vocês vão perceber o quê? Que Jesus veio, mostrou muita simplicidade e humildade na escolha da reencarnação, na escolha da família, na escolha do trabalho, muita humildade, 100% do tempo, muita caridade, né? Quando ele curou as pessoas, auxiliou o próximo, pregou para todos, mostrou zero de preconceito, porque pregou para todas as raças, né? Ensinou as coisas boas para todos, mostrou muito de desprendimento financeiro. Eu não sei como que tem gente que fica falando que Deus precisa do nosso dinheiro e que Deus não sei o quê. Deus não precisa do nosso dinheiro não, pelo amor de Deus, né? Deus realmente, ele criou o universo todo, Jesus também não, e ele deixou muito claro que dinheiro é dinheiro, religião é religião, uma coisa não se mistura com a outra, né? Então Jesus deixou esse legado e todos esses exemplos maravilhosos para nós, independente de religião. Você não precisa nem ser religioso para pegar esse exemplo e falar, esse é realmente o melhor exemplo que Deus nos deu, né? Sem precisar fazer isso, porque Jesus não está em prova, não está em expiação. Chico Xavier fez uma excelente encarnação, óbvio, né? Mas Chico Xavier, no mínimo, ele está em prova, né? Jesus não tem mais isso, ele não precisava, ele fez isso porque ele quis. E ele deixou um legado maravilhoso, e é isso que nós temos que pensar no dia a dia. É claro que não tem como a gente falar, eu vou viver como Jesus, não tem como, porque a gente está muito longe disso. Mas sempre que a gente passar por uma situação, a gente pode pensar e refletir como que Jesus faria, né? Qual é o ensinamento que ele nos deixou nesse caso. Então é isso, pessoal, agradeço muito que vocês tenham participado do Evangelho, espero que o Mestre Jesus esteja na casa de todos nós que estamos realizando esse Evangelho, que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!